Bom, pessoal, bora então falar sobre... Meu cachorro tomou um susto. Bora então falar sobre a segunda geração romântica, tá, gente? Chamada de geração mal do século, geração ultra romântica ou geração byronista, tá? Porque foi muito influenciada por Lord Byron, né? Um inglês que também tinha essa vida bastante movimentada, né? Uma vida bastante exótica, uma vida de frequentar o Oriente, tomando vinho numa caveira. Também um outro rapaz bem importante para essa geração é Alfred Musset, que depois revogou, né, refutou, voltou atrás, começou a criticar um pouco o romantismo, mas que seus primeiros versos influenciaram bastante essa geração, tá? Muita gente acha que a geração mal do século tem esse nome por causa da tuberculose, né? Porque muita gente dessa geração morreu de tuberculose cedíssimo, né? Com 20, 21 anos, 23, 24, caso de Castro Alves, né? Mas é falso, tá, gente? O mal do século geralmente é um nome que a gente dá, uma espécie de patologia metafísica, né? Criei uma expressão aqui, né? Mas há uma doença do tempo, né? Mas uma doença não necessariamente orgânica, né? Mas uma doença mais psicológica, uma doença mais existencial, né? E no caso aí, o que chocou muito essa geração foi uma espécie de tédio vital, né? Que Freud depois vai chamar, né, na expressão latina tradicional de tédium vitae, né? Que era uma espécie de desprendimento, né, descolamento, né, do mundo social, né, e uma espécie de meu cachorro tá aqui, tá? E uma espécie de retorno da libido para si próprio, né, entrando em estado de melancolia. Então era uma melancolia, né, por isso que eu chamei um descolamento social, porque se vocês olharem as três gerações românticas, né, a primeira está muito ligada a causas do nacionalismo, do compromisso ufanista, né, do projeto, né, brasileiro que se tinha. E a última geração, que é a de Castro Alves, ela vai estar muito conectada às ideias liberais, às ideias abolicionistas, às ideias republicanas, né, de, enfim, há um novo direcionamento da sua energia, né, da sua pulsão de vida a uma causa social, de novo, né, há um retorno do eu ao outro, né, o eu se engaja com algo fora dele, né, e essa geração, segunda geração, ficou num período de certa estabilidade social no Brasil, né? O início do Segundo Império, ali nos anos 50, as coisas começaram a se ordenar, então elas voltam essa libido para si próprias e não sabem dar um destino a isso e acabam entrando em estado de melancolia, tá? Então muito dessa geração de fato morreu, né? De tuberculose, porque eles ficavam lendo até tarde, né? Aspirando ou inspirando? Bom, tanto faz, né? A vela, né? Que naquela época ela era muito ruim, era uma vela com bastante toxinas e tal. Eles adoravam frequentar bares, tavernas à noite, bebiam muito, né? Às vezes iam até para cemitérios, né? Uma geração meio gótica, assim, né? Ficavam encarnando, fazendo satanismo e tal, né? Uma relação que teve loucuras sexuais e tal. Então, uma geração que tinha muito fragilidade de saúde, tá? E o grande nome dessa geração romântica, aí, né, essa segunda geração romântica, ultra romântica, narcisista, individualista, byronista, é o Álvares Azevedo, esse rapaz que vocês têm aí, tá? Quase toda a obra dele é póstuma, né? Porque ele morreu aos 20 anos de idade, né? De tuberculose, mas essa tuberculose é acentuada ao cair do cavalo e perfurar um dos pulmões. Tá? Foi um cara muito genial, né? Com 10 anos já sabia falar 4, 5 línguas, né? Latim, francês, português, inglês. 14 anos tinha escrito uma carta para o Dom Pedro II, parece, né? Sobre a educação brasileira, e com 16 anos já estava cursando medicina. Né? Mas morreu muito rápido, talvez morreu de tanto viver. Né? E o livro dele que ficou famoso póstumamente foi Lira dos 20 anos, né? Um título dado aí pela família, né? Pelos 20 anos que ele acabou falecendo. E eu identifiquei para vocês 4 características bem fortes, né? O amor idealizado, né? Às vezes meio satânico, né? Entre a pureza da mulher amada e o medo dela, né, de tocar nela, e uma coisa quase que devassa, né? Então ele ora parece um iniciante virgem amoroso e outra hora ele parece um lascivo, doentio, né, libertino da noite e tal. Então ele fica nessa ambiguidade bem legal de ver.
tá? O tédium vital, né? O que ele vai chamar de spleen, né? A segunda parte de Líria dos 20 anos é o chamado spleen e charutos, o spleen em inglês, o tédio, né? A questão do mal do século mesmo, que faz com que muitas vezes ele olhe a vida pacata, o cotidiano pacato, de uma forma irônica, né? Então, justamente essa visão meio entediada da vida, né? Essa visão meio, né, blasé, como ele vai dizer, uma outra palavra bem forte nessa época, blasé em francês é o entediado, né? O cara fica meio blasé, assim, né? Essa perspectiva blasé faz com que ele tenha um olhar sobre a trivialidade da vida mais sarcástico, mais debochado, né? Então, a ironia é uma das formas de controlar o desespero, né? Então, né, para eu não me desesperar, eu ironizo, né? Uma frase famosa do Machado de Assis, né? Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis, nada mais, né? Então, para eu não me desesperar e dizer, caralho, essa mulher não me amava, ela só queria meu dinheiro, eu ironizo, né? A ironia, ela bloqueia um pouco os afetos, né? Certo? E por último, a morte, né? A gente que é um grande assunto dele, né? Geralmente a gente gosta de dar rótulos para os poetas dessa geração. A gente diz que o Gonçalves Dias é o poeta do índio, que o Castro Alves é o poeta dos escravos, né? Mas isso ele ficou bastante conhecido. A gente poderia dizer que o Álvaro Azevedo é o poeta da morte, tá? Porque ele fala muito sobre a morte de uma forma meio ambígua. A hora parece que ele deseja, a hora parece que ele tá apavorado em relação à morte. Então é interessante a forma como ele se coloca. Bom, vamos ver alguns poemas dele, pessoal, para a gente ilustrar esse aspecto, tá? Em soneto é muito interessante, que a gente tem um poema tipicamente onde ele idealiza a mulher, né? E parece que tem medo do amor, né? Ele começa a fazer toda uma descrição dela, né? Pálida, a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre nuvens de amor, ela dormia. Olha toda caracterização da cena, da situação, né? Toda idealizada, adjetivada, né? Para dizer que ela está dormindo quase como um anjo, né? Era a virgem do mar na escuma fria pela maré das águas embalada, era um anjo entre nuvens de alvorada que em sonho se banhava e se esquecia. Né? Então, continua ela dormindo ali e tal, mais uma retratação dela aí. Agora ela vai acordar, ó. Era mais bela, seio palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Então parece que essa mulher acorda. Vejam que todos os verbos da última palavra de cada verso são no gerúndio, né? Trazendo uma ideia de movimento, né? Parece que ela vai acordando e acordando com o seio nu, né? Então a gente poderia pensar, nossa, então é aquela coisa de eles vão acordar, agora eles vão ter a cena de amor e tal. Só que ele tem medo dela e ela ri da cara dele, né? Não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo, né? É um dos grandes dramas do amor, né? A sexualização da mulher amada, né? O sexo como um tabu parece que macula o amor, né? Então, uma coisa bem interessante aí de se analisar. Outro ponto aí, pessoal, se eu morresse amanhã, olha como ele fala da morte, gente, né? A morte como uma coisa ruim e boa ao mesmo tempo, né? Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto meu futuro, que aurora de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce na alva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Veja que essas primeiras 3 estrofes, que a gente tem aí 3 quadras, né? 3 estrofes de 4 versos, ele tá falando das perdas que ele teria se ele morresse amanhã, né? Da família que sentiria muito por ele, do futuro dele que ele prevê coisas maravilhosas, da natureza maravilhosa que ele tem na sua volta, né? Só que olha como é que ele termina. Mas, já começa com uma adversativa, né? Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecera ao menos se eu morresse amanhã. Né? Então vejam que só nesse quarteto há referência 3 vezes à dor. A dor da vida que devora, o doloroso afã e a dor no peito. Né? Então todas essas dores que ele está sentindo se calariam se ele morresse amanhã. Então a morte surgindo como uma espécie de fuga. Né? Bom, eu botei alguns poemas aqui, ó,
sobre a questão do tédio, tá? Ela, um poema bem debochado, onde ele se apaixona pela empregada de sua casa, ele encontra ela dormindo, roncando, e tem um bilhetinho, ele rouba o bilhetinho, pensa que é um bilhetinho para ele, no final é o hall, né, a lista de roupa suja. Aqui também um outro poema muito bonito que eu acho, chamado O Vagabundo, né, que ele cria uma vida onde ele é um pobre coitado, cigano, né, das ruas, que ama tudo e tal. Ele era bem playboy, bem ricão, tá? E eu ainda queria destacar outras duas obras dele, né? Macário, tá? Que é uma peça de teatro estilo satanista, na qual o jovem Macário, né, vai travar diálogos interessantes, principalmente com o diabo, né? Sobre mulher, sobre amor, sobre a vida, sobre a bebida e tal. Depois com o Penseroso, que é um anjo, aí a peça fica bem ruim para ver como ele é bem satanista. Né? Quando tem diabo, fica massa, né? Quando tem anjo, a peça fica uma bosta. Só que no final, ele e o diabo estão chegando em São Paulo, se não me engano, e eles avistam num bar, assim, vários jovens bebendo, gritando e tal. E o Macário o diabo começa a dizer, isso que é o jovem, não sei o que. E o Macário diz, quieto, vamos ficar ouvindo eles. E a peça acaba, surpreendentemente, do nada. Só que aí se descobriu também que ele escreveu um livro de contos, na verdade uma pequena novela com contos, assim, onde vários jovens estão bêbados, né, gritando, taverneira, traz vinho, não sei o que, contando histórias de terror. Então olha que massa, pessoal. A cena que o Macário e o diabo vêm no final da peça é a primeira cena de Noite na Taverna. Ele fez uma intertextualidade. Ele fez quase que uma espécie de continuação. Por que espécie de continuação? Porque mudam os protagonistas. O Macário não é mais personagem de Noite na Taverna. O que a gente vê é a cena que o Macário vê. Né? Então é a continuação da cena que o Macário vê. Então não é bem uma continuação, porque não há um segundo tempo da vida do Macário e do diabo. Não. É o objeto assistido pelo Macário no final da peça, né? E essas histórias são muito loucas, tá, gente? Essas histórias envolvem amor e morte. Cada personagem, Sofieri e Johan, vai contar histórias, né, envolvendo sempre amor e morte, né? Então uma das histórias, um cara vai até uma igreja, bêbado, no meio da madrugada, tem uma mulher morta, ele decide transar com essa mulher morta. Quando ele termina, a mulher reage, ela estava viva, ela estava com catalepsia. Ele leva ela para casa, ela fica 2 dias, 2 noites, sofrendo, né, delirando de febre, ela acaba morrendo, ele enterra embaixo da sua cama. Né? Numa outra história, ele tá jogando sinuca e ele perde a sinuca, só que ele perde porque o cara deu uma desviada na bola, ele dá um tapa na cara do cara, o cara devolve o tapa na cara dele, os dois fazem um duelo de morte ali e tal, e aí eles vão até a casa dele, pegam as armas, vão lá, o cara o narrador, dá um tiro no peito do cara, só que quando ele pega o anel do cara, né, e tal, quando ele pega um bilhete que o cara tinha pedido para dar pra mãe, caso ele morresse, tem um bilhete de uma namorada, ele vai até o encontro dessa namorada do cara que ele matou. E quando ele chega lá, ele transa, né? No meio da noite, escuro, ele não vê a mulher, mas a mulher puxa ele pelo braço, ele transa com ela, desvirgina ela, e essa é a primeira vez que eles iam ter um relacionamento sexual. E aí, quando ele tá saindo, um homem ataca ele mata o cara, e quando ele puxa o cara que ele acabou de matar pra luz, é o irmão dele. Ele diz, mas o que meu irmão tá vendo aqui? E aí ele volta correndo pro sobrado com a menina que ele acabou de transar, e quando ele liga a luz, é a própria irmã dele, ele transou com a irmã dele. Ou seja, lá no duelo que ele teve, foi com o namorado da irmã dele em segredo. Ele matou o namorado da irmã dele em segredo sem querer. E agora acabou de matar o irmão e desvirginou a irmã. Né? Então são histórias muito loucas, vale muito a pena ver. Quem sabe um dia eu gravo um vídeo contando, resumindo cada uma dessas histórias aí. Certo? Bom, vamos finalizar que a gente tem 1 minuto e meio para falar de Casimiro de Abreu, tá, pessoal? O Casimiro de Abreu também é um poeta dessa geração, bem mais leve, bem mais suave, escreveu um livro chamado Primaveras, né, onde predomina uma visão bastante saudosista, além do amor ingênuo, idealizado, que eu vou deixar aí para vocês lerem, uma visão saudosista, a infância, né? Ele tinha saudade da infância e da pátria, né? O poema mais famoso dele é Meus 8 Anos, né? Que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que anos, que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais, né? Então, a saudade da infância é um dos grandes assuntos dele. Mas, como ele foi estudar comércio em Portugal, ele também teve muitos poemas que ele deu o nome de Canção do Exílio ao estilo Gonçalves Dias, né? Poemas de saudade da pátria. Tá? O Casimiro de Abreu morreu com 21 anos, tá? Também fruto, né, de tuberculose e outras agravantes.
E eu queria destacar esse último poema aí que vocês têm à direita, Amor e Medo, que mostra uma visão típica do platonismo, né? Olha o que ele diz. Quando eu te fujo e me desvio o cauto da luz de fogo que te cerca, ó bela, contigo dizes suspirando amores. Meu Deus, que gelo, que frieza aquela. Como te enganas. Meu amor é chama que se alimenta do voraz segredo. E se te fujo, é que te adoro louco. Tu és bela, eu moço, tens amor, eu medo. Né? Então aí, uma aula do amor platônico, de um amor que se alimenta do segredo, tá, pessoal? Um segundo.